Por aqui as aulas já começaram. Então, as meninas passaram a acordar mais cedo que o normal. Tudo isso para quê? Fazer penteadas nos cabelos, para ir para a escola. Coisa boa é ser criança, né? Só isso mesmo para se preocupar. Enfim, quando chega a tarde, como acordaram muito cedo pela manhã, elas estão assim, largadas em cima de uma cama, dormindo, recuperando as baterias, porque daqui a pouco precisam levantar para me ajudar. E olha só como que está a minha casa, toda bagunçada. E sim, gente, essa é a realidade de alguns dias na vida de uma dona de casa. É muito fácil encontrar pessoas que gostam de mostrar que suas casas sempre estão limpas, organizadas e perfeitas. Se isso acontece, sim, com certeza, mas nem sempre. Às vezes acontece da gente ter lavado um tanto de roupa assim, de estar com a casa tão desorganizada assim, e isso, sim, é normal. Sabe por quê? Porque a realidade é totalmente diferente das ilusões que nós vemos que hoje em dia as pessoas vendem na internet. E é isso, se adaptar com uma realidade onde às vezes tudo está organizado e às vezes não, é necessário. Escolher a realidade é uma das melhores coisas que existe. E o fato é, nem sempre nós estamos com tanta disposição. Nem sempre a nossa casa está limpinha, organizada e perfeita. Nem sempre ela vai estar daquele jeitinho que a gente quer, seja em termos de construção, de decoração ou até mesmo das tarefas que estão para se fazer. E nós precisamos aprender que assim é a vida. Uma hora nós vamos olhar para nossa casa e vai ver ela toda organizada. Outra hora nós vamos olhar e ver como se estivesse passado um furacão, como é no meu caso no dia de hoje. Mas o que precisamos fazer é buscar a motivação para poder organizar e arrumar a nossa casa com amor, com prazer e com dedicação. Afinal de contas, essa imagem que é vendida hoje em dia de que tudo sempre precisa estar perfeito, na realidade não existe. Sabe por quê? Porque não existe essa tal perfeição que as pessoas sonham tanto. É normal que na maior parte do tempo a gente consiga ter a nossa casa limpa e organizada, mas sempre vai ter aqueles dias em que tudo vai sair do lugar. Por exemplo, hoje. Na minha casa, hoje eu precisei tirar roupas de cama, as meninas se organizaram para ir para a escola, eu não estava com muita disposição, então tudo saiu do lugar. Mas nada que a gente não consiga colocar tudo no lugar novamente. Porque o importante da vida é isso. Não é que tudo esteja fora do lugar e precise continuar. É a gente tomar a decisão de organizar e colocar tudo no seu devido lugar.
Uma hora ou outra, sempre vai acontecer algum tipo de imprevisto. Como já falei, no meu caso hoje foi falta de disposição, mas ainda lavei aquele tanto de roupa. Em outros casos, poderá ser a necessidade de sair para resolver alguma coisa na rua, até mesmo uma questão de doença ou até mesmo aquele desânimo espiritual que tem batido na maioria das mulheres que são donas de casa. Sim, já ouviu falar naquele cansaço espiritual em que você sempre acorda sem vontade, sem determinação, sem coragem, sempre sonolenta? Às vezes pode ser uma questão de saúde, sim, com certeza. Pode ser questão hormonais, mas pode ser também uma batalha espiritual em que a pessoa esteja vivendo e não tenha entendimento sobre isso. Mas hoje nós vamos falar apenas de aprender a viver de acordo com a realidade. Algumas vezes vai ser necessário se deparar com a realidade e tomar a atitude e a ação de resolver o problema quando necessário. Para os dias que me bate o desânimo, eu gosto de levar a meditação sobre o Provérbios que diz: a mulher prudente não come o pão da preguiça. E de fato, uma coisa é às vezes a gente estar sem coragem e sem determinação naquele momento. Outra coisa é ficar sempre colocando a mesma desculpa e empurrando todas as tarefas para o outro dia, se tornando assim uma bola de neve, de modo que a pessoa não consegue chegar no final da organização. Sempre vai deixar alguma coisa para o outro dia. Então, nessa questão, precisamos analisar se de fato estamos indispostas ou se estamos comendo o pão da preguiça, coisa que, quando estamos em contato com o Espírito Santo, nós podemos entender facilmente. Nessa tarde, foi necessário levantar, lembrar que a mulher prudente não come o pão da preguiça e entrar em ação para deixar a minha casa limpa e organizada. Claro que aí nessa hora eu já estava organizando tudo, colocando todas as roupas de cama no lugar e já organizando os objetos. Também já estava pensando em acordar as minhas princesas para me ajudarem, porque uma boa mãe ensina suas filhas e seus filhos a terem um comportamento adequado e a aprenderem a ter responsabilidade e organização. Então, pensando nisso, já fui lá acordar as minhas bênçãos, até porque nessa hora aí já ia dar 4 horas da tarde. Se elas continuassem dormindo, imagino eu que horas elas iriam acordar à noite. Aliás, que horas elas iriam querer dormir durante a noite. E aqui em casa existe a regra de horário para dormir das crianças. E essa regra não poderia hoje ser quebrada. Voltando a falar sobre a vida superficial de muitas pessoas, que diz que tudo precisa ser perfeito, hoje eu fiz uma cama bem simples. Afinal de contas, nem sempre nós temos aquela cama posta para colocar. Mas isso é o mais importante? Com certeza que não. O importante é estar limpinho e organizado.
Se a gente for esperar para organizar a nossa casa e limpar somente quando tudo estiver perfeito e quando conseguirmos comprar tudo o que queremos, gente, isso pode gerar uma tristeza e uma frustração imensa, pois às vezes nós não sabemos quando poderemos resolver tais questões. Por exemplo, no meu caso, nem tudo na minha casa está perfeito ainda, mas eu glorifico ao Senhor porque eu tenho uma casa e uma família para cuidar. Além do que, tudo o que precisamos, o Senhor tem nos permitido e nos abençoado. E isso é o mais importante. O bom de poder ter um espírito de gratidão é entender que não é a quantidade do que temos, nem se temos tudo o que queremos, mas sim se temos tudo aquilo que precisamos e se o Senhor nos abençoa em todas as nossas necessidades. E isso o Senhor tem feito com perfeição em nossa vida, suprir sempre as nossas necessidades. Se nesse momento você se encontra triste e desanimada por não ter algumas coisas que você ainda sonha, eu quero deixar uma palavra ao teu coração. Não se desespere, viva um dia de cada vez, pois a nossa realidade, o mais importante é estar em paz com Cristo Jesus. Como diz a palavra, buscai o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tenha certeza, a partir do momento em que Deus for a prioridade para a sua vida, todas as outras coisas que você sonha e que você deseja, o Senhor a fará, porque assim diz na sua palavra, que o Senhor realiza o desejo do nosso coração. Claro, quando não nos deixamos ser egoístas e também quando nós temos apenas Ele como Senhor e Deus da nossa vida. Mas voltando para uma vida de realidade, às vezes é necessário se adequar à nossa própria realidade e aceitá-la. Sim, isso não quer dizer que nós vamos aceitar sempre viver em um estado de não ter aquilo que precisamos ou que queremos, mas se adequar a cada tempo e a cada situação. Quando decidimos nos adequar à nossa realidade, isso facilita para que venhamos compreender qual é o propósito de Deus e também a ter paz, independente das situações. Não se deixe enganar. Não viva pela vida superficial que é vendida na internet hoje em dia. Não se desespere, porque muitas vezes nós somos criticadas por às vezes isso acontecer na nossa vida, da nossa casa ficar meio bagunçada. Ou seja, viva a sua realidade. Aproveite cada dia e cada coisa que você tem. Não se desespere, porque você não vê nesse momento as coisas que você tanto deseja. Ah, e não se engane. Nem tudo que vemos realmente é perfeito como parece ser. A Bíblia nos ensina que é melhor ter um bocado na mão e viver com tranquilidade do que ter as duas mãos cheias com inquietação. Isso está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Então, não se desespere, porque toda essa superficialidade que é vendida na internet hoje em dia não passa
de aparência. Viva a sua realidade com prazer, louvando a Deus e o agradando em toda a sua maneira de viver. Porque depois de uma casa bagunçada, nós conseguimos isso, ter ela limpa, organizada e arrumadinha. E guarde no seu coração, a sua realidade pode não estar ainda tão perfeita quanto você deseja, mas uma hora o Senhor vai trazer tudo aquilo que você deseja e vai realizar, trazendo a você muitos dias de alegria. Nessa hora, eu já estou com tudo pronto, então vou aproveitar esse pôr do sol com as minhas filhas. Agradeço a você que ficou até aqui. Muito obrigada. Não esqueça de deixar seu like e seu comentário e até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Tchau, tchau.